Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos reunir, nos encontrar aqui através do nosso canal do YouTube. E hoje, nesse dia do Senhor, estamos então celebrando o 16º domingo do tempo comum, nesse dia 22 de julho de 2018. E a liturgia de hoje nos propõe as seguintes leituras para a nossa reflexão. Primeira leitura extraída do livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículos de 1 a 6. Depois o salmo responsorial, o salmo 22, o salmo muito conhecido nosso. Segunda leitura, extraída da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 13 a 18. E o evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34, que vai nos narrar o seguinte: Os apóstolos se reuniram junto de Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse-lhes: Vinde a sós para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham nem tempo para comer. Foram então de barco para um lugar deserto a sós. Muitos os viram partir e perceberam a intenção. Saíram então de todas as cidades e, a pé, correram à frente e chegaram lá antes deles. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então celebrando o 16º domingo do tempo comum, caminhando no nosso ano litúrgico. Temos a oportunidade de, a cada domingo, poder nos enriquecer, nos alimentar da Palavra de Deus, que quer conduzir a nossa vida, a nossa história, a nossa caminhada de fé. E hoje, então, a liturgia, ela nos convida a percebermos o amor de Deus para com cada um de nós, suas ovelhas, mas principalmente as ovelhas sem pastor, porque nos dias de hoje também nós nos deparamos com pessoas que estão aí perdidas, desorientadas diante então da realidade a qual nós vivemos, e essas pessoas precisam então retomar o caminho para poder ouvir a voz do bom pastor. E assim então nós podemos, olhando para essa temática proposta pela liturgia de hoje, podemos tomar a primeira leitura do livro do profeta Jeremias, onde então nós temos Jeremias, que é a voz de Deus, e vai falar então aos pastores, onde então os pastores indignos, eles usam o rebanho para poder satisfazer os seus próprios interesses, seus próprios projetos pessoais. E assim, meus queridos amados irmãos, Deus, diante dessas ovelhas que estão aí à margem da sociedade, abandonadas, Deus então toma a iniciativa e vai então lançar um oráculo através de Jeremias, dizendo que fará surgir da raiz de Jessé, da descendência de Davi, um pastor segundo o seu coração. Ora, meus queridos amados irmãos, e nós sabemos muito bem quem é esse pastor. É Jesus. É Jesus, então, e aí depois nós vamos aprofundar no evangelho que acabamos de ouvir. É Jesus que vai então carregar no colo a ovelha ferida. É Jesus que vai então conduzir as ovelhas para os caminhos, para o redil do Senhor. E assim então, nós também podemos olhar para a nossa vida, porque ser pastor não significa somente, não é um atributo somente daqueles que têm ali o ministério ordenado na igreja. Todos nós, batizados e batizadas, também somos, de certa forma, pastores. Porque, por exemplo, o pai e a mãe têm os filhos, têm a família, ou seja, tem ali as ovelhas que o Senhor confiou a cada um deles, para poder então apacentar. Aqueles que exercem um cargo de
gerência, de supervisão, seja de liderança, seja ele qual for, também o Senhor confiou a ele algumas ovelhas. E como nós temos cuidado das nossas ovelhas? E assim podemos também olhar para nós enquanto ovelhas. Então olha só o leque que nos abre essa leitura de hoje, essa primeira leitura de maneira especial. Podemos olhar para aquelas pessoas que Deus confiou a nós e também a nós enquanto ovelhas. Eu tenho ouvido a voz do bom pastor? Ou eu tenho então deixado-se seduzir pelos lobos ou falsos pastores que surgem em cada tempo? Qual a minha postura diante do chamado de Deus? Então é oportuno essa leitura, porque nos ajuda a podermos então trazer para a nossa vida e ali poder reorientar, porque o Senhor também diz para nós, se nós estivermos agindo de maneira errônea na condução das ovelhas a qual o Senhor confiou a nós, teríamos que prestar contas um dia. Então somos chamados a ser a imagem do bom pastor, zelando, cuidando, amando as ovelhas do Senhor. Principalmente as chagadas, feridas, principalmente as doentes nos dias de hoje. Quantas ovelhas do Senhor, quantos irmãos estão enfermos, quantas famílias estão aí sendo tragadas pelas drogas. E o que eu, como pastor, tenho feito para essas famílias? E o que eu tenho disposto a poder fazer para poder então tornar os caminhos dessas ovelhas um caminho mais seguro? Então é sempre oportuno poder trazer essa palavra para a nossa vida, para que assim, iluminados por ela, possamos então sempre caminhar fazendo a vontade do Senhor. E a segunda leitura de hoje, ou antes da segunda leitura, o Salmo responsorial, um salmo muito conhecido nosso. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade e todo bem hão de seguir-me. E assim somos convidados a reconhecer o Senhor como o bom pastor, que conduz, por isso não nos falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele nos leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura minhas forças. Olha que salmo belíssimo. Então, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, deixando que Ele seja o nosso pastor, nós vamos colher então os benefícios do amor de Deus que nos irradia, nos alcança, que é de poder então ser conduzido em verdes prados, beber de água refrescante. Tudo isso é a vontade de Deus para nós, mas também para tantas outras ovelhas que estão dispersas diante dos redios do mundo. E assim poderíamos então, agora sim, ir para a segunda leitura, onde Paulo vai nos falar que em Jesus Cristo, nós que outrora estávamos longe, agora nós estamos próximos. Tudo isso pelo sangue de Cristo. Então, meus queridos amados irmãos, nós que fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do bom pastor, que doou a sua vida por cada uma de nossas ovelhas, somos chamados também a podermos ser pastores e bons pastores na vida de tantos irmãos do mundo afora. Então o Senhor conta com cada um de nós para que possamos viver o nosso batismo professando e vivendo a nossa fé. É assim que nós vamos então compreender o Evangelho de hoje. No Evangelho que nós acabamos de ouvir então de São Marcos, nós temos Jesus que, após o retorno, o regresso dos discípulos, a qual o Senhor enviou em missão 2 a 2, estão todos extasiados e querem contar tudo como foi a missão, o que aconteceu, como aconteceu, as maravilhas, a ação de Deus na vida do povo. E Jesus então chama à parte os seus discípulos para que eles pudessem então descansar um pouco, porque tamanha quantidade de gente que não tinha tempo nem para poder se alimentar. E é interessante porque nós, e aqui é uma experiência de Jesus com seus discípulos, que também nós somos chamados a fazer, de nos retirar para poder ouvir a Deus, para poder falar com Deus, para poder novamente
reorientar a nossa vida nos caminhos do Senhor. E aqui Jesus, então, ele faz um retiro com os seus discípulos, para que eles possam recuperar as forças, se alimentar e novamente se preparar para assumir o compromisso a qual Jesus, ele então iniciou, mas confiou aos seus discípulos dar a continuidade a essa missão. E hoje, meus queridos amados irmãos, cada um de nós, batizados e batizadas, somos esses discípulos a qual o Senhor confiou essa mesma missão de poder então anunciar o reino de Deus e tornar esse reino presente no meio de nós. Mas, diante da agitação, a correria, e é interessante como nos dias de hoje nós temos então muitos membros das pastorais movimentos que estão sobrecarregados. Sobrecarregados diante de tantas funções que vão assumindo diante da igreja. E é claro que isso, de certa forma, se torna então maléfico, porque a pessoa, quando abraça muita coisa, não pode fazer nada com qualidade. Agora, na medida em que for surgindo pessoas novas que possam aí assumir esses compromissos, devemos fazê-lo. Agora, o triste é que temos pessoas que têm muito e não querem abrir mão de nada, que preferem ficar sobrecarregados, que preferem, então, ali, deixar de fazer com qualidade um pouco para poder abraçar o tudo e não conseguir fazer nada com qualidade. Então, o Senhor, ele nos aponta o caminho, é preciso se retirar para poder ouvir a Deus, e como é benéfico, salutar para os agentes pastorais movimentos e também para nós, ministros ordenados. Fazemos então um retiro anual, poder silenciar, parar, sair um pouquinho da agitação, ouvir a Deus, rezar mais, nos aproximar mais de Deus, falar mais com Deus. Tudo isso é benéfico para nós, senão nos tornaremos ativistas da igreja. E aí não poderemos realizar nada com qualidade, porque tudo aquilo que é feito na correria, infelizmente, não sai como deveria sair. Então é preciso também acolher essa palavra e perceber a importância de nós pararmos para poder escutar Jesus. E é o que Jesus então faz com seus discípulos. E ali então, diante de tudo isso, as multidões vão percebendo que Jesus e os discípulos se afastaram. E olha que interessante, Jesus e os discípulos vão de barco e eles vão a pé e chegam primeiro. Tamanha a sede do amor de Deus que essas ovelhas estão. E Jesus, diante desse fato, se compadece delas porque estão como ovelhas sem pastor. E nos dias de hoje, meus queridos amados irmãos, também não é diferente. Quantas ovelhas estão sem pastor? Quantas ovelhas estão aí à margem da sociedade? Deixando-se seduzir pelos falsos pastores, deixando-se seduzir pelos lobos que lhe apresentam ali caminhos que aparentemente são caminhos prazerosos, mas que levam à perdição ao ser humano. Então é preciso ser sinal do Cristo bom pastor para esses nossos irmãos e irmãs, para que eles possam experienciar o amor de Deus que transformou a minha, a sua, e quer transformar a vida de muita gente. Mas para que isso então se cumpra, para que isso aconteça, é preciso que nós assumamos o nosso batismo e que nós vivamos a nossa vocação de seja como ministro ordenado, seja como leigo e leiga, que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo, sendo o sinal do amor de Deus, sendo o sinal do Cristo, o bom pastor, que cuida, que zela diante das suas ovelhas que estão sofrendo, diante das ovelhas que estão feridas, diante das ovelhas que estão ali sufocadas diante dessa ideologia cruel que leva à morte e destrói a muitos irmãos e roubam deles a perspectiva de uma vida melhor. Que nós possamos então ser canais da graça de Deus na vida de cada um desses nossos irmãos. Maria Santíssima nos acompanhe, interceda por nós, nos ajude para que nós possamos também servir o seu Filho Jesus na pessoa de cada irmão, cada irmã, cada ovelha, a qual o Senhor então confiar aos nossos cuidados. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
E obrigado pela sua companhia, pela sua presença amiga e fraterna em mais um vídeo. Você que se inscreveu em nosso canal, meu muito obrigado. Você que já faz parte dessa nossa família, muito obrigado a você. Você que ainda não faz parte dessa nossa família, primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. E peço encarecidamente a você que se inscreva no nosso canal. Venha também fazer parte dessa família. É fácil, só você clicar aqui embaixo e inscrever-se. Estará fazendo parte então dessa nossa grande família que se tornou esse nosso canal do YouTube. E a você que não ativou ainda o sininho, ative o seu sininho para que sejam notificados os vídeos que eu vou postando, deixe seu like e vamos então evangelizar, aproveitando esse meio que nos é concedido, que é o canal do YouTube, os meios de comunicação social, para também poder evangelizar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.